Então vamos fazer esse método de inserir numa lista ordenada. Então a gente vai inserir os elementos em uma lista de forma que eles já vão ficar ordenados. Então eu já tenho aqui a minha classe lista ordenada e eu vou criar o método de adicionar, que ele vai receber um número para adicionar na nossa lista. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse novo nó. Então eu vou dar um new nó e passo aqui o meu número como um parâmetro. Então vamos testar se a nossa lista está vazia. Eu já criei aqui o método que retorna um true ou um false para saber se a lista está vazia ou não. Então se ela estiver vazia, basta adicionar o elemento no início. Então o início recebe novo. Se ela não estiver vazia, aí vamos lá. Primeiro a gente vai precisar de um nó auxiliar, que vai começar do início, e de um nó anterior, que vai começar de nulo. Então o nó anterior vai ser um nó antes desse nó auxiliar. Então a gente vai procurar pelo lugar certo para posicionar o nosso elemento. Então a gente vai fazer aqui um laço enquanto o nosso auxiliar for diferente de nulo e auxiliar ponto dado for menor do que o nosso número. A gente vai fazer a variável anterior apontar para a atual, que é auxiliar, e vamos fazer a auxiliar mudar de nó. Então, quando a gente achar um elemento maior do que o nosso número, a gente vai posicionar esse número antes desse aqui. A ideia é essa. Então, aí tem um problema. Se só existe um elemento, a gente tem que saber se ele vai ser o primeiro ou o segundo. Se a nossa variável anterior for igual a nulo, quer dizer que só existe um elemento, onde a variável auxiliar está apontando para o início e a anterior está apontando para quem vem antes do início, ou seja, ninguém. Então, se entrar dentro desse if, a gente só tem um elemento na nossa lista. Então a gente precisa saber se a gente vai posicionar ele antes, se ele vai ser o primeiro ou o segundo elemento da nossa lista. Então a gente vai testar aqui, ó, se o início ponto dado ele for menor do que o número. Então, se o início ponto dado for menor do que o número, a gente vai posicionar o nosso novo elemento depois do início. Então a gente vai fazer início ponto próximo recebe novo. Mas se o início ponto dado for maior do que o nosso número, aí a gente tem que fazer o novo, nossa variável novo, ser o nosso primeiro elemento e o início passar a ser o segundo elemento. Então eu vou criar um nó auxiliar aqui, um próximo, que ele vai receber o início. Aí o início recebe o novo e início ponto próximo recebe o próximo. Então essa lógica aqui vai acontecer quando só existir um elemento dentro da nossa lista. Então, mas se existir mais de um elemento, então o que a gente tem que fazer? A nossa variável anterior, ponto próximo, apontar para o nosso novo nó, e o nosso novo nó, o próximo dele, apontar para o restante da nossa lista. Então, aqui a lógica de adicionar em uma lista ordenada. A cada inserção inserir de forma ordenada. Então vamos fazer aqui alguns testes. Vamos criar uma lista ordenada.
E aí vamos sair aqui adicionando, para ver se vai ficar de forma ordenada. Vamos colocar o 3, o 2, 50 e 10. Eu tenho um método aqui também que ele printa todos os elementos da minha lista ordenada. Esse método print aqui. Então aí ó, 2, 3, 10 e 50. Então é isso aí, pessoal.